Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Olá, amigos que nos acompanham aqui no nosso GrandeCast. Estamos chegando com mais esse episódio importante de assuntos importantes e relevantes para a gente falar um pouquinho, entender um pouquinho deste universo. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da vestimenta na comunicação não verbal no mercado de trabalho. Você vai aprender um pouquinho a respeito disso, o quanto é importante você olhar bem para esse visual, de que forma você quer se comunicar nessa maneira de se vestir para a procura de um trabalho ou até mesmo para você que já exerce alguma profissão que sem dúvida nenhuma o teu visual conta muito. Se você está com a gente aí pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está com a gente no YouTube? É importante você deixar o seu like, ativa aí o sino de notificações, assim você recebe uma mensagem e acompanha aqui o nosso GrandeCast. Mas claro, pode se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM, você tem playlist completa com todos os programas que já foram ao ar e tem a oportunidade de rever esses programas. Esse, aliás, vai ficar à sua disposição para você rever também. Hoje quem vai nos auxiliar aqui nesse bate-papo bacana para tentar entender um pouquinho deste universo da comunicação não verbal no mercado de trabalho através da vestimenta é a Nina Giacomini, ela que é consultora de imagem e estilo, está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso. Nina, obrigado por falar com a gente, por atender aqui o nosso chamado. Vamos falar um pouquinho dessa comunicação não verbal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como a vestimenta influencia exatamente nessa comunicação e para demonstrar verdadeiramente aquilo que somos ou aquilo que pretendemos até dentro das nossas atividades. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito satisfeita. É sempre um prazer para mim falar sobre a comunicação não verbal da vestimenta, porque essa é precisamente a área de atuação de um consultor de imagem e estilo. Quando a gente está falando, então, da comunicação não verbal no mercado de trabalho, a gente está falando de você se apresentar para as pessoas, porque assim, todo mundo, todas as pessoas formam uma opinião a respeito de quem você é, de 3 a 5 segundos. Então, bater o olho, imediatamente aquela pessoa vai formar uma opinião ao seu respeito. Sabendo que isso acontece, a gente tem como dominar a mensagem que a gente está enviando através da nossa vestimenta. A gente não compra nem uma caixa de leite no supermercado se ela tiver avariada. Então, assim, existe essa procura, essa busca pelo zelo na apresentação pessoal. Então, sempre que a gente coloca essa importância na nossa vestimenta, principalmente quando a gente está falando aqui de profissionais para o mercado de trabalho, a gente está agregando valor no nosso trabalho, no nosso ticket, na nossa competência. Sim, e até esse ponto é um ponto interessante, porque a gente está falando dessa questão e vale isso que você está colocando para quem está em busca de um trabalho, ou seja, ele vai para uma entrevista buscando uma vaga dentro do mercado de trabalho, quanto para aquele que já está estabelecido dentro de alguma função, né? Sim, não sei se vocês já ouviram uma frase que é assim, não vista-se para onde você está, vista-se para o cargo que você quer ocupar. Tem muito a ver com isso. Se você está buscando um emprego, você tenta ir antes, procurar nas redes, de que maneira que a empresa onde você vai fazer a entrevista, o que eles prezam, como que é a vestimenta das pessoas, né? E chega já vestido de uma forma que vai agregar, que você possa colaborar de alguma forma, né? Sim. Isso quando você está buscando um emprego. Agora, quando você já está inserido no mercado de trabalho, eu diria para você assim, tenta dar aquele up, aquela melhorada, mostrar sempre o melhor, sempre trazer o que de melhor você pode entregar. Isso com certeza vai agregar valor e sempre prestando atenção no asseio pessoal, cabelo, uma barba bem feita, no caso dos homens, né, que usam barba ou que vão ao barbeiro, vão tirar, vão cortar e tudo mais. Que é uma maquiagem para o homem, sim, a barba, sim. Né? Então a barba, as unhas, o cabelo, para as mulheres uma maquiagenzinha leve, uma coisa mais que esteja presente, sim. Porque demonstra autocuidado, zelo. Muito bem, Nina. É claro que faz parte, inclusive, do teu trabalho esse tipo de orientação e, sobretudo, para quem está pensando dessa forma de mudar e caminhar para esse sentido. Aqui tem até a palavra estilo, né? Porque cada pessoa de forma individual tem o seu chamado estilo, os seus gostos, e ele precisa equilibrar esses seus gostos com aquilo que ele tem lá da empresa no qual ele faz parte ou para onde ele quer buscar. E é importante entender isso, né? Qual que é o meu estilo e para onde eu preciso chegar. Talvez nesse momento aí é que é importante fazer as escolhas corretas, né?
Sim, mas é que assim, estilo é uma palavra que vem lá da Idade Média e ela tinha a ver com, é o nome que se dava a um cinzel de esculpir na pedra. Então esse Sim. cinzel fazia lá uma caligrafia e essa caligrafia era o estilo próprio da Correto. pessoa. E a gente vê que cada pessoa tem sua caligrafia, isso é uma coisa muito pessoal. Então, quando a gente fala em estilo, eu não estou dizendo aqui uma pessoa estilosa, uma pessoa que, enfim, Sim. elegante ou qualquer que seja. Quando eu estou falando em estilo, eu estou falando da sua maneira própria e pessoal e intransferível de se comunicar para o mundo. Cada pessoa tem um conjunto de valores. Daquilo que importa para ela e daquela forma que ela precisa se comunicar. Você vê, muitas vezes em empresas as pessoas precisam usar uniformes. E existem formas e formas de usar o mesmo uniforme. Embora o uniforme seja padrão para todo mundo, mas cada pessoa tem uma cor de cabelo, um corte de cabelo, um jeito de se arrumar, os acessórios que gosta de usar. Uma pessoa, um homem raspa o cabelo, outro deixa o cabelo grande. Enfim, existem um número infinito de possibilidades de você manifestar o seu estilo pessoal. Sim. Mesmo adequando aquela linguagem profissional daquele ambiente que você está. Perfeito. E aí, claro, a gente falando dessas escolhas e para montar o chamado look daquilo que você quer, se for, por exemplo, uma empresa que não tem essa exigência de uniforme, que você falasse um pouquinho com relação à escolha de cores, né? E porque é onde entra, às vezes, os gostos pessoais, a gente tem predileção para uma determinada cor e, obviamente, que a tendência é você caminhar a sua vestimenta mais para isso, mas é importante também saber fazer essa escolha correta. Tem pessoas que adoram estampado, né? Tem pessoas que gostam de um vermelho, de um verde mais berrante, vamos dizer assim, mas é importante ter esse equilíbrio também na escolha de cores daquilo que a gente vai utilizar, né? É uma convenção de que as cores mais neutras, elas são mais sérias, né? Então, assim, só aí você já tem uma grande comunicação para o mercado de trabalho. Quando a gente está falando em tons de bege, de marinho, azul marinho, o verde militar, a gente tem essas cores que são até um vermelho um pouco mais queimado, mais discreto. A gente tem algumas cores que elas conseguem comunicar um pouco mais de seriedade, né? Então, se você não quiser errar, opte por essas cores, né? As cores que elas são mais neon, cores mais vivas, cores mais brilhantes, elas acabam comunicando um pouco mais de alegria, de jovialidade. Isso às vezes pode brigar com uma intenção que a pessoa possa ter de comunicar que ela é pronta, que ela é madura, que ela é responsável, que ela tem condições de desempenhar aquela função. Sim. Então, às vezes, uma coisa pode atrapalhar a comunicação da outra. A mesma coisa a gente falando de estampas. As estampas que são mais geométricas e que são padronagens, elas são mais sérias. Já aquelas estampas mais florais, mais coloridas, elas acabam também comunicando mais extrovertimento e às vezes isso é uma comunicação que não é pertinente para o ambiente de trabalho. Sim. Aí, lógico que isso vai variar muito de profissão para profissão, sim, né? Sim, sim. E aí, claro, até dentro disso que você está colocando a questão de pertinência, a gente está falando de cores, mas a gente volta na questão, inclusive, das escolhas de modelos de roupa. E a gente pode trazer para os dois gêneros, tanto masculino como feminino. Por exemplo, se a gente falar de mulheres, por exemplo, né? De repente, um ambiente do qual você vai trabalhar, você com uma saia, uma roupa muito curta, uma blusa muito decotada. Para o homem, da mesma forma, uma blusa, uma camisa, uma calça que, de repente, não está ajustada da maneira correta. Tudo isso precisa ser pensado, porque, de repente, ele transmite não só para o empregador, mas para os clientes, para quem frequenta aquele ambiente, uma mensagem totalmente equivocada a respeito de você, provavelmente. Eu acho que no mercado de trabalho a gente tem que ter peças ajustadas e não peças justas. Existe uma diferença muito grande. A peça ajustada é aquela que você comprou, você mandou fazer uma barra, se ela precisar ali dar um ajuste, né, soltar um pouco ou apertar um pouco, para que aquela peça te vista bem e que ela fique confortável de alguma forma. Agora, a peça muito justa, ela nem vai te trazer esse conforto. E às vezes ela vai trazer uma comunicação sensual demais que não é pertinente para o mercado de trabalho. Dificilmente vai ter alguma profissão que vai explorar o corpo dos seus funcionários. Sim. Ali, né? A não ser que essa seja uma intenção daquele emprego específico. Mas, em geral, além de te atrapalhar no desempenho das suas funções, um salto muito alto, uma saia muito justa, um decote, né? Sim. Isso também pode atrapalhar totalmente a comunicação com o cliente e atrapalhar na visibilidade que a cara da empresa vai ter
para os seus clientes, para o seu público. Eu ia até te perguntar aqui quais seriam os erros mais comuns exatamente na escolha aí dessa vestimenta para você passar essa imagem em relação ao mercado de trabalho. Acho que você já respondeu algumas questões em relação a esse ponto. Também a própria questão do desconforto que às vezes essa escolha pode causar em você, em que você não consiga desempenhar sequer essa atividade pelo qual você está. Se você coloca algo lá que realmente não está te incomodando, que não ficou legal para você, você já dá esses sinais e o teu atendimento também, a produção pode cair até por conta disso, né? Ah, com certeza. A gente fala sempre assim, não é correto que se julgue uma mulher as suas competências, o seu caráter, por uma roupa justa, por um decote, enfim, né? Mas a mulher que ela traz em si esse estilo um pouco mais sensual, existem outros itens que ela pode colocar que não seja na roupa justa, curta, decotada, rasgada muitas vezes, porque a calça rasgada também é uma coisa que está bem disseminada, né? Então acaba que as pessoas vão trabalhar assim, aí o empregador chega lá, ele fica constrangido, ele não sabe de que forma abordar aquilo com o funcionário. Então, assim, isso pode sim ser um sabotador de imagem, sim. da imagem do colaborador e da imagem da empresa também, né? Você falou exatamente, deu esse exemplo aí de calças rasgadas, que são modelos, e preciso dizer isso, são modelos que tem, mas ela é para ser usada num outro ambiente, num outro momento, que seja de um lazer, de uma outra atividade, que não é, de repente, o apropriado para um ambiente de trabalho. Acho que é mais ou menos isso que você está querendo colocar, né? Sim, e assim, para a mulher que existe todo um conjunto, uma imaginética, que vai comunicar essa tal dessa sensualidade, que muitas mulheres têm necessidade de colocar na sua vestimenta. Vai ser uma unha mais comprida, num formato mais pontudo, de cores mais escuras, pode ser num cabelo, uma maquiagem, pode ser um delineador, pode ser um batom, pode ser um acessório. Então tem vários elementos que você pode colocar que não vão atrapalhar no desempenho da sua função, e ainda assim você vai estar comunicando para o mundo quem você é, né? Essa mulher, essa intenção de imagem dela, né? Sim. Nina, a gente, claro, está falando aqui de maneira geral, e isso de um pouco geral, existem algumas funções dentro do mercado de trabalho que, teoricamente, eles exigem que você tenha essa vestimenta mais apropriada. E se a gente citar algumas profissões, mais do que nunca. Tem algumas profissões que você precisa estar mais formal, terno, gravata, outras pelo menos com a roupa social, enfim. É importante também que as pessoas tenham isso em mente, porque aquilo passa bastante credibilidade, inclusive daquilo que ela vai entregar dentro daquilo que se propõe essa profissão, né? Sim, porque espera-se, por exemplo, no ambiente forense, espera-se que você vai chegar lá e as pessoas vão estar de camisa, né, tanto homens quanto mulheres, de camisa, de calça social, vão ter um blazer ali. Então, se você chega nesse ambiente, você chega lá e não encontra as pessoas assim, existe um ruído de imagem, né? Então, no ambiente médico também é assim, né? Às vezes pode prejudicar a credibilidade que aquele médico vai trazer para o seu cliente, então, para o seu paciente. Então, assim, dar atenção para o grau de formalidade do ambiente, eu acho que isso é uma regra de ouro, principalmente no mercado de trabalho. Lógico que no dia a dia também, né? Mas, porque assim, quem nunca se sentiu desconfortável de chegar numa festa, numa reunião, por exemplo, e tá todo mundo de short e rasteira e a pessoa tá lá toda montada de salto alto também? É uma coisa que pode ser desconfortável, né? Então, o dress code, ele serve muito para você entender qual que é a melhor forma de se portar naquele ambiente. Isso é libertador, se você for pensar. Não é para ser uma escravidão, né? E talvez por isso que você disse agora há pouco, a gente começou a falar desse assunto, de você fazer esse estudo do ambiente, do que você vai apresentar, para que você possa aí se adaptar àquilo, né? Determinadas empresas, elas são mais formais, outras menos, e dessa forma. E até é interessante quando você fala sobre isso, porque geralmente quando se pensa, vou me vestir bem, vou me vestir de forma adequada, geralmente as pessoas fazem cálculos e aí vai para a questão econômica e financeira. Não, mas para se vestir bem, para você estar elegante, para você estar bem vestido, custa muito caro. Não é bem por aí, você pode se vestir muito bem fazendo boas escolhas com preços acessíveis, né? Existe um cálculo que eu insisto, eu adoro falar sobre isso, porque eu insisto que as pessoas comecem a levar isso em consideração, que chama custo por uso. Quando você compra vamos supor que você vai comprar uma calça em alfaiataria, tá? Você pode sim ir numa loja comprar uma calça barata, digamos que você pagou R$50 na calça. E você pode ir em uma loja mais cara e comprar a mesma calça por R$500, tá?
Essa calça mais barata, por que ela consegue te entregar num preço mais barato? Porque o tecido custou barato, então ele pode ser que ele esgarce mais cedo, que ele vai encher de bolinha, que ele vai desbotar. Pode acontecer muitas avarias com aquela peça. E uma peça que você pagou mais caro, desde que você saiba, né? Se é uma marca boa, enfim, a qualidade da peça, né? Essa peça, ela pode ficar, você pode usar essa peça por anos. Entendeu? Sim. Então, assim, aí no fim das contas, você pensa que o barato, né, sai caro e que o caro às vezes sai barato, porque é uma peça que está integrando o seu acervo, que vai te proporcionar uma infinidade de combinações para você usar ao longo de 10 anos aí, entendeu? Sim. Que de repente, no fim das contas, você agregou para o seu acervo e não está gastando muito por isso. Exatamente. E aí é importante também, quando a gente está falando dessas escolhas de forma correta, a gente falou agora há pouco da questão de escolhas de cores, por exemplo, existem combinações que elas são mais, digamos, indicadas, um tom com outro, um tom sobre tom, isso tudo também é interessante, isso pode ser feito inclusive qualquer pessoa através de estudos, de pesquisas que você pode encontrar aí quais as cores combinam mais com outras, por exemplo, né? Sim, na minha sessão de cores, quando eu trabalho com as minhas clientes na sessão de cores, a gente trabalha a cartela pessoal, né, aquela que você põe os tecidos e vai descobrir a melhor harmonia da coloração, as cores de harmonia daquela pessoa. E também eu trabalho com o significado das cores e gosto de trabalhar também o círculo cromático. Então, eu já entrego nessa sessão essas combinações. Mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar no Pinterest, no YouTube. Tem bastante conteúdo sobre isso, tá? Uhum. Mas sempre que você quiser optar por combinações de tons neutros, dificilmente você vai errar. E você colocar sempre um neutro com uma cor, também não tem como errar, vai dar certo. Uhum. Só cuidado no mercado de trabalho para que essas combinações de cores não sejam muito gritantes, porque aí você pode trazer uma comunicação impactante e isso pode às vezes atrapalhar na sua comunicação, se não for um desejo de imagem seu. E as combinações monocromáticas, que são o quê? São o look inteiro de uma cor só, ou tom sobre tom. Isso vai comunicar mais elegância e vai ser uma coisa mais neutra, mais fácil de você passar sem chamar muita atenção. Lógico, existem outras combinações também, existem outras formas de combinar as cores, utilizando o círculo cromático, mas eu acho que para não errar, vamos nessas aí. Sim, não, tranquilo. A gente precisa entender que quando a gente está falando dessa boa vestimenta, de comunicação não verbal, através do que você escolhe dentro do seu mercado de trabalho, até porque nós estamos vivendo uma transformação em que o visual está sendo muito exposto, né, Nina? Hoje a pessoa que de repente exerce uma atividade, ela não está comunicando apenas ali com aqueles clientes de forma restrita dentro da empresa. Às vezes ela posta um vídeo, aquela empresa tem uma divulgação nas redes sociais, ela tem algo que ela mostra, inclusive, para o exterior dessa empresa. Então, também tem de ter essa preocupação que você está se comunicando com outras pessoas que não restrito aquele nicho do qual você faz parte ali, né? Justamente nas redes sociais hoje, assim, quem tem uma empresa ou quem presta algum tipo de serviço e não tem rede social, praticamente não existe, né? Porque qualquer serviço que você vai contratar, você vai buscar o perfil daquela pessoa e saber se tem credibilidade, o que as pessoas dizem, se tem muitos clientes, se as pessoas gostam. Então, isso faz parte. As redes sociais para os empreendedores é um portfólio, né? Sim. É onde a gente coloca o nosso portfólio. Então, e numa empresa, se você é colaborador de uma empresa, se você trabalha ali, você tem que ter em mente que você é a cara da empresa aonde quer que você vá. Mesmo que você seja empregado, né, funcionário da empresa. Sim. Então, assim, você está ali, você está atendendo o cliente, você está vestido, você está arrumado. Todo o conjunto de valores que você está manifestando, você está representando o conjunto de valores da empresa. Sim. Sim, e isso é tão interessante você colocar esse ponto, porque exatamente você está carregando a imagem da empresa junto consigo. Mas a partir do momento que você tem essa consciência, que você começa a trabalhar tudo isso, você começa a fazer as escolhas certas, isso também traz um benefício para a sua própria autoestima, né? Quem não gosta de olhar no espelho e falar, pô, tô legal, tô bem vestido, fiz as escolhas corretas, tô sendo elogiado pela forma como eu estou me vestindo. Isso é bom também para cada um de nós, para revigorar essa nossa autoestima, né? Tem um impacto emocional muito grande, porque quando a gente consegue construir essa autoestima, a gente se sente mais capaz de realizar qualquer coisa que seja. Então, assim, os desafios que aparecerem, a gente vai ter um pouco mais de condições de fazer, de realizar, né? Sim.
Então, acaba que assim, muitas vezes as pessoas que estão com baixa autoestima, elas não querem se arrumar. Sim. E aí vai virando uma bola de neve, vai virando um círculo que você não sai daquele ambiente, né? Agora, a partir do momento que se você se der essa oportunidade e você der esse passo de começar a se arrumar, a cada vez que você passar na frente do espelho, a cada vez que você se olhar, né, tirar uma foto, precisar se comunicar com alguém e você vai se sentir bem, aquilo vai reforçando a sua autoestima. Sim. E você consegue transmitir isso para as outras pessoas. E queria que você falasse um pouquinho em termos de comparações. A gente também faz muito isso, né? Às vezes você se inspira em alguém, olha, eu acho fulano que você veste bem, quero vestir, começo de repente até a investir no mesmo tipo de vestimenta. Não sei se isso seria o caminho certo, porque a gente falava agora há pouco das nossas escolhas, você falou da questão de escolha de tom de pele, tem muito essa questão. Essas comparações são salutares dentro da escolha para a nossa vestimenta? Como a gente estava falando previamente sobre estilo, o estilo é uma coisa pessoal intransferível. Lógico que a gente pode olhar imagens e formas de se vestir de pessoas que a gente admira e pegar dali inspirações, mas a gente tem que tomar cuidado porque desenvolver o seu estilo pessoal não é se fantasiar de outra pessoa. De outra pessoa. Eu, como consultora de estilo, tomo muito cuidado de dizer isso para as minhas clientes, que eu estou desenvolvendo o estilo pessoal delas. Eu não quero que todas elas se vistam iguais a mim. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Né? Então, a gente pode sim, existe a ferramenta do Pinterest, que a gente procura lá, formas de usar uma calça vermelha, por exemplo. Você tem lá uma calça vermelha, você quer inspirações de como você pode usar aquela calça. Vai ter 1 milhão de informações ali. Você vai se inspirar naquilo que faz mais sentido para você. Você pode pegar aquilo como inspiração, mas é claro que o resultado final, a hora que você vestir no seu corpo, que você olhar, você tem que se sentir autêntico, você tem que se sentir você mesmo. E existe também, às vezes eu vou lá, escolho lá um look, achei, fui lá, fiz tudo isso aí, pô, isso aqui ficou legal, gostei do meu estilo, mas essa comunicação para o outro ser diferente do que eu imaginei, porque de repente eu achei que ficou legal, pô, ficou bom para mim e tal, mas o outro que está me vendo, às vezes ele tem uma interpretação diferente dessa minha escolha. Pode acontecer, pode sim. Mas assim, na consultoria de estilo, a gente trabalha toda essa comunicação, a gente vai entender por quê. Sim. Porque assim, a pessoa que não tem esse conhecimento, ela faz isso de forma instintiva. E às vezes ela busca a opinião dos familiares, ela vai buscar a opinião de pessoas, de amigos mais próximos e tal. E às vezes aquela opinião, aquela validação, ela vem carregada de uma intenção pessoal. Por exemplo, se eu gosto disso, eu vou dizer para minha amiga que ela tá bem vestida, que ela tá bonita. Só que às vezes ela, por não dominar a comunicação não verbal daquela combinação que ela tá usando, às vezes ela pode realmente estar enviando a mensagem errada, né? Sim. Agora, entendendo tecnicamente o que funciona, por que funciona, de que forma funciona, olha o tanto de coisas que eu trouxe aqui, né? As formas mais a roupa ajustada, não justa, né? Aquela coisa da combinação de cores. Então, muitas coisas estão comunicando a seu respeito. Sim. Aí, talvez, para iniciar, e vamos começar a pensar exatamente em quem está iniciando. Eu quero, a partir de agora, modificar isso e de que forma eu começo, de quais são os primeiros passos que eu dou nesse sentido. A indicação seria as escolhas de tons mais leves, os chamados tons pastéis, de repente, aí gradativamente você vai entendendo para quem você quer comunicar, a empresa do qual eu trabalho, o trabalho que eu vou buscar, aí gradativamente você vai inserindo aí esse conhecimento através dessa escolha, né? Eu não diria tons pastéis, porque os tons pastéis também podem infantilizar. Quando eu falo em tons neutros, eu estou falando aqui de um azul marinho, de um verde militar, são cores mais neutras, um branco, um off-white, um begezinho. São cores que não são, elas são neutros, mas são coloridos, entendeu? São cores que elas vão comunicar seriedade, profissionalismo, sem comunicar infantilidade, sem nenhum tipo de coisa que vá... Mas seria mais ou menos isso mesmo. Você vai chegar no ambiente que você quer
por exemplo, uma pessoa que está buscando emprego, que ela quer trabalhar naquela empresa, chega lá e tentar entender se existe um dress code, de que forma os funcionários... Perguntar para o entrevistador, ou, né, ou para o patrão, enfim, de que forma você gostaria que eu me vestisse. Aqui você prefere jeans? Se for jeans, pegar um jeans reto, mais escuro, sem muita lavagem, sem muito raso, sem rasgo. Né, uma coisa assim, ajustada, que a barra chegue ali, não fica aquela barra sanfonada perto do sapato, uma barra que desça reta, também que não seja muito justa, né? Agora, o senhor prefere que seja uma alfaiataria? Vai buscar uma calça social, uma peça lá que também seja ajustada, que tenha um bom caimento, né? Eu acho que é tudo muito conversável. E tá lá. É uma coisa que tá... ela tá pulsante ali, basta a gente decodificar, ter aquela sensibilidade. E ter olhar atento, né? Você precisa estar atento para tudo no seu entorno. Ô Nina, quem quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, está curioso, eu falo, eu estou achando interessante todas essas dicas aí, mas eu queria conhecer um pouco melhor, de que forma eu posso agendar com ela para a gente conversar um pouco mais, como encontra você aí para apresentar esse tipo de trabalho? Eu estou no Instagram, Nina Giacomini Estilo, no meu perfil profissional. Lá tem o link para o meu WhatsApp e eu sempre estou colocando conteúdos legais ali. Estou falando bastante sobre a vestimenta no ambiente profissional durante esse mês e da vestimenta masculina também. Então me segue lá, dá uma olhadinha, tem o link lá para o meu contato, para o meu WhatsApp. E quiser marcar um horário, é só me ligar. Muito bem. Para a gente fechar, Nina, a gente está falando sobre tudo isso, às vezes as pessoas podem achar, mas é só para fazer publicidade para ela, porque quer vender e tudo mais, mas não, porque é uma preocupação real. Cada vez mais o mercado de trabalho ele vai olhar para as pessoas que têm esse tipo de comportamento, que se vestem melhor, que comunicam melhor também, não de forma não verbal. Essa é uma tendência que já vem crescendo e quando você olha para o futuro, você vê isso cada vez mais claro, né, Lina? Ou seja, é uma questão que nós precisamos nos atentar a isso se quisermos buscar as melhores condições dentro do mercado de trabalho. Né? Ai, gente, e assim, quem não quer prosperar, né? Vamos falar sério. Então, assim, você quer encurtar o seu caminho, já chega vestido para aquilo que você quer. Tira essa parte da vestimenta como se ela fosse um problema na sua vida. Já chega com ela resolvida. Eu acho que vai ser um caminho mais liso, mais tranquilo. Tá certo. Nina, eu quero te agradecer, tá, por estar aqui conosco, bater esse papo importante, trazer essas dicas que sem dúvida nenhuma pode ajudar muita gente, inclusive de como se vestir melhor, se comunicar melhor de forma não verbal através da vestimenta. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu te agradeço demais, foi um prazer. Muito bem, é você que nos acompanhou através dos nossos canais digitais, estava no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aqui esta informação que trouxemos. Estava com a gente aí no YouTube, é importante, claro, o seu like, ativar o sino de notificações e também se inscrever no nosso canal. Nosso Grandecast está ficando por aqui, na próxima semana estaremos de volta. Um abraço, até lá. Grandes entrevistas, grandes temas, grandes transformações, tudo isso num clique. Aqui no Grandecast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.